Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner. Nesse vídeo a gente vai estar abordando aí mais um super tema, que é o porquê a calagem ela é tão importante para sua lavoura. Antes de estar começando, peço para que você deixe aquele like, caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal e fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo, deixar uma pergunta, uma sugestão de tema. Fique à vontade, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a importância da calagem de forma geral, o passo a passo que envolve esse processo de calagem, as características e muito mais fatores que demonstram aí a importância desse processo. Beleza? Então, bora lá. Antes de qualquer plantio, adubação, irrigação, manejo que é realizado ali na agricultura, ali numa produção agrícola, existe uma prática que pode estar transformando completamente o potencial produtivo da lavoura. E essa prática é a prática da calagem. E muitas vezes a calagem ela acaba sendo esquecida, ela acaba sendo até negligenciada. Por isso, a calagem ela é uma das etapas mais importantes para estar fazendo a correção do solo e com isso estar garantindo ali com que as plantas elas consigam estar absorvendo os nutrientes de uma maneira eficiente, de uma maneira correta, e isso vai ter um impacto direto ali numa boa produção por meio da cultura que se está trabalhando. E nesse primeiro tópico eu vou estar respondendo a pergunta que é: o que é a calagem? A calagem ela é o processo de aplicação de corretivos de acidez do solo, geralmente à base de calcário, e ela tem o objetivo principal de estar elevando o pH do solo e, consequentemente, reduzindo a sua acidez. Além disso, também, a calagem ela é muito importante por estar fornecendo cálcio e também fornecendo magnésio, que são dois nutrientes fundamentais para um bom desenvolvimento da planta. E quando o solo está muito ácido, os nutrientes eles acabam ficando indisponíveis para as plantas. E os elementos tóxicos, como por exemplo o alumínio, ele acaba se tornando mais ativo e isso acaba prejudicando ali o crescimento do sistema radicular daquela planta. Antes de estar dando continuidade, eu já vou estar deixando aquela dica sensacional para vocês, que é sobre a planilha de recomendação de adubação e calagem. Você que quer fazer recomendação de adubação e calagem para as principais culturas produzidas aqui no Brasil de maneira fácil, rápida e ter o resultado em alguns segundos, literalmente ali na sua tela ou na palma da sua mão, então não perca tempo, clique agora no primeiro link aqui na descrição para você ter acesso aí a nossa super planilha. É uma planilha totalmente interativa ali, você vai conseguir estar acessando ela de uma maneira muito fácil, muito rápida e vai conseguir ter os resultados ali de recomendação, tanto de adubação quanto de calagem ali, de maneira muito simples, muito visual ali e que com certeza vai ajudar muito você que é produtor rural, você que é agrônomo, você que é técnico ali, ou você que está envolvido com essa área do agro. Beleza? Agora eu vou estar falando um pouquinho aí sobre o porquê a calagem ela é tão importante. O primeiro ponto é porque ela aumenta o pH do solo, corrigindo a sua acidez. O segundo ponto é que ela melhora a disponibilidade de alguns nutrientes, como por exemplo o fósforo, o potássio, o cálcio e também o magnésio. Além disso, ela também reduz a toxicidade do alumínio e também do manganês, principalmente em solos mais ácidos. Outro ponto é que ela estimula a atividade biológica do solo, e isso acaba favorecendo ali a ação de micro-organismos que são benéficos para o solo. Outro ponto é que ela melhora a estrutura e também melhora ali a agregação do solo. Isso facilita a penetração tanto de raízes e também por meio da infiltração de água.
Outro ponto é que ela eleva a eficiência dos fertilizantes, isso acaba diminuindo percas e, consequentemente, aumentando a produtividade. Agora eu vou estar falando um pouquinho aí sobre quando fazer a calagem, qual é o momento correto para estar realizando o processo de calagem. A calagem ela deve ser feita ali antes do plantio, aproximadamente 3 meses antes do processo de realização do plantio na área. Para quê? Para que o corretivo ele tenha ali um tempo adequado para estar reagindo com o solo. E o ideal é que ela seja realizada após uma análise de solo. Essa análise de solo vai estar indicando alguns pontos que são muito importantes e eu vou estar falando agora para vocês. Por meio da análise de solo, ela vai estar indicando o pH atual daquele solo, o nível de saturação por bases, o nível de alumínio tóxico e também as quantidades tanto de cálcio quanto de magnésio que estão disponíveis. E a partir desses dados, o responsável ele pode estar calculando ali a dose ideal de calcário para ser aplicado naquela área. Agora eu vou estar falando aí sobre quais são os principais tipos de calcários que podem ser utilizados. Então, basicamente, são dois principais, o calcário dolomítico e o calcário calcítico. O calcário dolomítico ele se caracteriza por ser rico tanto em cálcio quanto também em magnésio. Já o calcário calcítico ele acaba sendo rico em cálcio e tem um baixo teor de magnésio. A escolha desse tipo de corretivo ele vai depender muito da necessidade do solo e também da recomendação agronômica. E agora, como aplicar o calcário? Qual é o passo a passo ideal para fazer uma boa aplicação? O primeiro ponto é por meio de uma distribuição uniforme. Então é importante estar aplicando o calcário ali em toda a área a ser corrigida, ali utilizando distribuidores manuais ou então os mecanizados. O outro ponto é por meio de uma boa incorporação ao solo. Então, para uma melhor eficiência, é importante estar incorporando corretivo ao solo com grade ou então com arado a uma profundidade de cerca de 15 a 20 centímetros. Tempo de reação, isso é muito importante também. É importante estar aguardando cerca de 60 a 90 dias para que o calcário ele reaja no solo. Isso vai depender muito ali da umidade e também da temperatura. Mas normalmente o recomendado ali é cerca de 90 dias, que no caso são 3 meses. E o que não fazer na calagem? Quais são os passos incorretos ou o que deve se evitar durante esse processo da calagem? Existem alguns fatores que devem ser evitados, como por exemplo, fazer a calagem sem a análise de solo. A análise de solo ela vai dar o direcionamento para você estar conseguindo realmente saber se há necessidade de estar fazendo a calagem e se sim, qual é o tipo de calcário mais adequado a se estar utilizando, qual o teor de calcário, dentre outras informações que ela vai estar cedendo para você. O outro ponto que se deve evitar é aplicar menos calcário do que o necessário. O importante é estar aplicando nem a menos nem a mais, e sim o ideal, o recomendado. O terceiro ponto é não incorporar o calcário ao solo. Isso é algo ali que muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né? Mas é um ponto muito importante, porque deve ser incorporado. Então, deve ser aplicado por cima do solo, mas esse calcário ele deve ser incorporado para o solo conseguir estar absorvendo ele da melhor maneira possível. Outro ponto é aplicar muito próximo ao plantio, ou seja, vou aplicar ali 2 semanas antes do plantio. Está errado, porque no solo ele não vai ter tempo de absorver o calcário ali da melhor maneira possível. Por isso é muito importante estar aplicando ali cerca de 60, mas principalmente 90 dias antes do plantio. E o outro ponto é desconsiderar o magnésio nas recomendações. O magnésio é um nutriente muito importante e ele deve ser considerado porque ele acaba tendo impacto significativo ali num bom desenvolvimento, num bom andamento da produção.
Então, basicamente, ignorar a acidez do solo é comprometer todo um planejamento agrícola. A calagem, ela corrige a base do solo, melhora a eficiência dos fertilizantes e, consequentemente, acaba protegendo as raízes e aumentando a produtividade. O custo da calagem ele é muito pequeno em comparação aos prejuízos ali que são causados, tanto pelos solos ácidos quanto pelos solos mal manejados. Então, o produtor que faz a calagem de uma maneira consciente e técnica, ele acaba colhendo mais e com uma melhor qualidade. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, questionamento, sugestão, opinião, fique à vontade para estar deixando nos comentários aqui embaixo. Aqui do lado a gente está deixando aí as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Telegram. Aqui na descrição a gente vai também deixar outras redes nossas aí, para caso vocês queiram estar entrando em contato aí com a gente. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.